Ainda em destaque agora sobre o Sporting. Bruno decide Adrian depois da Suíça. Tottenham está em Lisboa e já iniciou conversas com a SAD. No teste de hoje com o Fenerbahçe, Jesus quer pressão em todo o campo. Ainda na capa do jogo desta manhã, Aboubakar feliz por ficar no Dragão. Camarnês apresentou-se com vontade de conquistar títulos pelo Futebol Clube do Porto. É um grande prazer estar de volta, são palavras do próprio. Ingleses colocam o Indy no Stoke City por 15 milhões. Passamos aos destaques sobre o Benfica. Guarda-redes testados no estágio, aliás, Bruno Varela e André Moreira sobre a lupa de Rui Vitória. Célios negociado em definitivo para o Vitória de Guimarães. Ainda mais notícias do mercado de transferências. Braga, Ricardo Horta volta a título definitivo e no Rio Ave, Marcão reforça a defesa. Estes são os destaques dos desportivos desta manhã. Vamos para a conversa com o Carlos Dolbete, que comenta estas e outras notícias. Bom dia, Carlos. Bom dia, saudações leoninas. Bom dia. Vamos para que tema? Por onde quer começar? Pela Liga? Podemos começar, por exemplo, pela jornaleiragem. Podemos começar pela jornaleiragem, que de facto não vale nada. E volto mais uma vez a dizer, mais uma vez, eu respeito muito os jornalistas, mas respeito mesmo os jornalistas. O jornalista confirma as notícias antes de as dar e é uma pessoa séria, não é? Tem crédito. Agora, a jornaleiragem é só aldrabice, só mentira para vender jornais. Isso não é jornalismo, é jornaleiragem que suja a classe dos jornalistas. E aqui, estava agora a olhar para estas coisas que aqui estão e então dá-me vontade de rir. Olha, um diz assim, como é que é? Coentrão e Mathieu, Jesus deve dar hoje os primeiros minutos a Coentrão e Mathieu, diz um. O outro diz, ainda não deve ir a jogo o Coentrão, não é? Não vai a jogo. E depois o outro diz assim, Martins Indy no Stoke City por 15 milhões, diz um jornaleiro. O outro jornaleiro diz assim, negócio perto de fechar. Stoke City chega aos 14 milhões por Indy. Já tem parte da comissão, já saiu. Isto é uma vergonha, Quer dizer, quem pega no jornal diz assim, olha, já saiu, já está no Stoke City por 15 milhões. O outro diz, não, ainda está perto de fechar e por 14 e tal. Mais milhão, menos milhão, para o jornal deste não é nada, mas mais milhão, menos milhão, não conta. Portanto, isto são tudo noticiazinhas que nenhum deles, das duas uma, se este está certo, o outro não confirmou. Se este está certo, o outro. Um não confirmou. Há um deles que estará errado. Exatamente. Portanto, e se calhar, bom, vamos ver, vamos esperar para ver o que é que isto vai dar. E, portanto, a média são 80 mentiras por cada defesa que a jornalagem publica. Estamos em contagem? Já estamos, ao certo não sei, mas vou apontando, mas já passaram as 30, né? 20 e tal, 30. Mentiras, estou a falar de mentiras. Exatamente, estamos a falar só de jogadores. Só de mentiras, das mentiras dos jogadores. E, portanto, coisas, este vem, aquele não vem, este vem, este não vem e tal. E, portanto, só por aí a gente vê o que é que isto é. Por isso é que eu jamais gastaria 1 cêntimo por ano a comprar uma coisa destas. 1 cêntimo por ano a comprar um jornal dito desportivo, que não são desportivos, como nós já aqui também percebemos. Bom, agora há aqui mais umas coisas, umas notícias. A ser verdade, porque o problema é este. E será que isto é verdade? É que eu não sei. Estamos aqui a falar de coisas que a gente não sabe se são verdadeiras ou não, podemos estar aqui a perder tempo, não é? São suposições. Pois é que vem na capa do jornal. Sim, e é verdade que lá vai o tempo, e volto a repetir também isto, não custa nada. Lá vai o tempo em que nós às vezes discutíamos, quando eu era jovenzinho e garoto, discutíamos determinado lance, é penalti, não é penalti, vamos ver amanhã na bola, amanhã vamos da bola, então apostamos já e tal. Depois à bola, epá, olha, é penalti mesmo, paga. E não havia discussão. Isto era que tinham crédito, aqueles jornalistas da bola. Eram jornalistas, não é? Que eles tinham lá. Agora trocaram os jornalistas por jornaleiragem. A começar pelo diretor deles, que não vale nada. Não é? Não presta para nada aquele diretor. Em termos profissionais. Para mim, não prestas para nada. Pronto, ok. Agora, o resto, logo se vê. Bom, isto para dizer, o tal diretor que é diretor da bola. Mas é que eu sei o que é que aquilo vale, o que é que aquilo não vale. Bom, e a partir daí é sujar o nome dos jornalistas e mentir. Isto aqui talvez seja verdade, o que diz aqui o jogo. O PSD quer dinamitar a Liga. Eu não sei se quer dinamitar, se não quer. E é daquelas essa é a conclusão do jogo, na verdade. Não, são palavras de Pedro Proença. Atribuídas a Pedro Proença. Eu não ouvi. Está aqui escrito, mas eu não ouvi. Palavras atribuídas a Pedro Proença. Atenção. Bom, isto é outra coisa, que é, eu começo a ver isto e digo assim... estamos a falar em perda de poderes. Se for verdade, também é uma coisa que, sinceramente, a mim não me afeta nada, não me preocupa nada, porque a Liga, no meu tempo de jovem, não havia Liga. Era a Federação que tratava de tudo. E os campeonatos aconteciam normalmente e tal, corria tudo normal. Portanto,
Se vou acabar com a Liga ou se não vou acabar com a Liga, vamos ver o que é melhor, o que é pior, não sei. Mas pronto, isso é uma questão a discutir depois e ver os prós e os contras. Estamos Sinceramente, a falar em disciplina e arbitragem, neste caso. pois, mas a disciplina e a arbitragem estavam na Federação. Aliás, o Conselho de Disciplina é da Federação, não é da Liga. É o Conselho de Disciplina é da Federação. E, portanto, da Federação, peço desculpa. Conselho de Disciplina do Sport Lisboa e Benfica. E sair do Sport Lisboa e Benfica para a Federação, talvez fosse bom, porque o Conselho de Disciplina faz o trabalho do Benfica. O Conselho de Disciplina parece estar ao serviço do Benfica, pelo menos pelas decisões que toma. As decisões que o Conselho de Disciplina toma levam-me a pensar, está mesmo a favor deles, está a favor deles sim. Tudo o que é a favor do Benfica, o Conselho de Disciplina está assim, não é de agora. Não é de agora. O Conselho de Disciplina funciona para o Benfica. E a partir daqui é só verem os castigos que são atribuídos. Lá vou eu buscar o mesmo exemplo. Jorge Jesus, treinador do Benfica, portou-se mal, 15 dias de castigo. Quando é que ele cumpriu o castigo? No período de paragem do campeonato. O campeonato parado e ele cumpriu os 15 dias de castigo. Jorge Jesus no Sporting é castigado, 15 dias de suspensão. Quando é que ele cumpriu? Na semana a seguir. E falhou logo 3 jogos. Portanto, isto só vem provar. Mas não são estes conselhos. É o Conselho de Disciplina, não interessa se é o A, o Joaquim, o Manuel ou o Francisco. O Conselho de Disciplina está na mão deles. E, portanto, vê-se depois aqui na prática o que é que eles fazem. E por falar nisso, Francisco J. Marques, suspenso 44 dias. Começam-se a ver as primeiras consequências da divulgação de alguns casos. Dos e-mails, aqueles e-mails que não vale a pena tentarem dizer que aquilo não é nada, aquilo é. Então a suspender o homem porquê? Qual é o argumento para o suspenderem? Não pode mostrar mais e-mails? Ele também está de férias agora. Por palavras que... Por acusações, neste caso. Pois, acusações. Se aquilo é falso, leva no tribunal. Se ele disse mentiras, leva no tribunal, porque é que não leva ao tribunal? É porque se calhar é verdade o que ele disse, não é? Pois, há uma coisa que eu ando a dizer muito antes dele. E isto, o Benfica tem isto tudo controlado. Não é só Conselho de Disciplina, não é só a arbitragem que o Benfica controla. Controla também grande parte da comunicação social em Portugal. Não vale a pena dizerem o contrário. Basta ligar as televisões. Liguem as televisões e vejam que lá está. O que é que os jornaleiros fazem, o que é que eles dizem, o que é que eles não dizem. Tipos que se dizem sportinguistas e vão lá atacam o Sporting, injustamente. Uma coisa é atacar... ok, o Sporting portou-se mal aqui ou ali, ok, vamos atacar o Sporting. Tudo bem. Agora, inventarem coisas para atacar o Sporting, eu não me esqueço de coisas que eles dizem. Olha, não me esqueço aquilo que o outro disse, não é? O Sporting empata um jogo e faz um gol legal e ele diz que estão a falar do árbitro e tal, que invalidou o gol, esquecem-se das asneiras que o Jorge Jesus fez. Quer dizer, isto é mesmo para deitar abaixo, não é? A tentar deitar abaixo, não deitam. O Sporting não cai. E, portanto, é assim. Agora, aquilo que eu vejo é que, de facto, o Benfica... e já agora uma outra questão do Benfica. Por falar em Benfica, pronto, quando eles se portam bem, eu tenho de lhes tirar o chapéu, não é? O Benfica portou-se muito bem. Teve um rasgo de honestidade, pessoas do Benfica tiveram um rasgo de honestidade, direção, jogadores, o próprio treinador, um rasgo de honestidade, e então, por saberem que não mereciam os prémios que lhes foram atribuídos, recusaram-se a ir recebê-los. Eles sabiam que não mereciam. Nós não merecemos. Não terá sido essa a argumentação. Não, o meu argumento é que sei porque é que eles não foram. Eles não foram porque foram honestos e disseram, não, nós não merecíamos ganhar aqueles prémios e por isso não vamos recebê-los. Se não, para o que invejamos, como diz o outro. Reparem só nisto. Pizzi, eleito o melhor jogador da Liga Portuguesa da temporada 2016-2017. Isto é brincadeira. Isto é brincar. Vamos brincar ao Carnaval. Carnaval é em fevereiro, meus. Não façam isto agora. Isto não tem graça nenhuma agora. Isto é em fevereiro. Ok, tudo bem. O Pizzi é lá mascarado e tal. Recebeu uma taça de cartão, uma coisa qualquer. Maravilha. Agora, coisa a sério, não. O Pizzi não foi sequer o melhor jogador do Benfica desta época. O Ederson foi, a anos-luz dele, muito mais importante para o Benfica do que foi o Pizzi. Mas incomparavelmente mais importante. A quantidade de pontos que o Benfica ganhou, graças ao Ederson, era guarda-redes deles. E fartou-se defender, fez uma época brilhante. O Ederson fez uma época brilhante. Até o Pizzi é que é eleito o melhor jogador do campeonato, quando nem sequer foi o melhor jogador do Benfica. Isto é uma coisa absolutamente vergonhosa. Isto é vergonhoso. Depois já está a história. Porém, o Rui Vitória... o treinador do ano, e quando eu acho que o Ministério Público devia investigar como é que o Rui Vitória, um treinador do meio da tabela, consegue ser campeão nacional, 2 vezes seguidas. Isto é muito importante perceber. É fácil de perceber. Porque ele tem também, para além dele, jogadores fantásticos como a Mota Vermelha, o Vasco Santos, aquela camada toda, não é? O Bruno Lampião, enfim, estão lá todos. Uma quantidade deles. São muitos, alguns 20. Ou 19 ou 20, que pertencem lá ao grupo. E, portanto, assim é difícil. E já agora também, a prova que eu tenho razão, quem foi eleito o melhor árbitro do ano?
Jorge Sousa, não foi? O melhor árbitro do ano. E o Jorge Sousa realmente merecia o título de melhor árbitro do ano, porque ele foi importantíssimo no jogo da 13ª jornada do campeonato, quando o Sporting, a 2 pontos do Benfica, foi à Luz, perde o jogo. Se o ganhasse, ficava em primeiro lugar no campeonato, perdeu, ficou 5 pontos. Quem resolveu aquele problema? Jorge Sousa, com 2 penaltis perdoados ao Benfica. Ok? E um dos lances foram 2 penaltis só num lance. O Pizzi, se calhar por isso também o Pizzi foi eleito o melhor jogador do campeonato, porque fez 2 penaltis, jogou a bola com a mão esquerda e jogou com a mão direita e não foi marcado nenhum penalti. Como é que ele consegue jogar a bola 2 vezes com a mão dentro da grande área e não ser assinalado uma grande penalidade? Que até no vôlei é falta. Exatamente, até no vôlei é falta. Portanto, o Pizzi, que consegue jogar 2 vezes, merece o título de melhor jogador do campeonato, porque não conheço outro jogador em campeonato nenhum do mundo que jogue 2 vezes a bola com a mão dentro da grande área e que não seja marcado penalti. Nunca vi isto na história do futebol, nunca vi. Quer comentar as palavras de Marco Ferreira? O Marco Ferreira é uma coisa que estou farto de dizer. Em relação ao Marco Ferreira, para já é triste e sujo que ele tivesse precisado de ir à Espanha para dizer aquilo que disse. Em Portugal nenhum jornal quis pegar naquilo. Vejam bem isto. Ele teve que ir à Espanha dizer a um jornal desportivo espanhol. E depois de dizer aquilo em Espanha, aí sim, estes não tiveram outra hipótese de não pegar naquilo. Porque quando estas bombas rebentam, depois a jornaleiragem tem que pegar, não é? Durante anos e anos, eu andava aqui feito parvo a dizer é para o Benfica, anda a controlar isto, não pode ser, não pegavam. O outro mostrou os e-mails, agora tem que pegar naquilo. Tem que pegar, embora tentem abafar aquilo, não é? Mas aquilo é um caso de polícia, aquela história dos e-mails. Aquilo é caso de polícia. Está lá, e depois aparece o Benfica a dizer, primeiro disse, os e-mails são falsos. Não existem. Não existem. E depois acusa o Porto de pirataria informática. Como é que pode ser pirataria informática se os e-mails não existem? Expliquem-me lá. Se aquilo não existe, é pirataria. Se há pirataria informática é porque há alguma coisa ali que eles foram buscar real, não é? Senão, não pode ir a fazer pirataria à vontade, não encontram nada. Ok? Pronto. Então, há pirataria informática ou não há e-mails? Então como é que estamos? Não há pirataria. Então em que é que ficamos? Em que é que ficamos? Portanto, há ali e isso tem que ser dissecado e tem que ser batido. Agora, quando aparecem histórias como os vouchers, que são arquivadas, mas porque ninguém está aqui a dizer, a história dos vouchers, eu não estou a dizer que comprasse o árbitro, mas influencia o árbitro. Uma pessoa recebe uma prenda de alguém antes do jogo, tem tendência... Isso, pergunto a qualquer psicólogo do mundo que explica isto. Naqueles momentos a seguir, a pessoa está... pronto, ok, obrigado e tal... Está agradecida por aquilo que recebeu. E é natural que aquilo tenha alguma influência no comportamento do árbitro. Não tenham dúvidas disso. Qualquer psicólogo, não estou a falar daqueles de vão de escada, esses não sabem também, mas qualquer psicólogo pode dizer isto e pode explicar isto. Tem influência? Sim. Acabei de receber uma prenda, estou agradecido. E naqueles minutos a seguir, é natural que eu... se retraia. Um bocadinho, não é? Pronto. Portanto, essa história dos vouchers, para mim não está esquecida e vai ficar nunca. E para além de todas as patifarias. Aliás, o único clube do mundo que já jogou com 12 contra 11 foi o Benfica. O Benfica já jogou 12 contra 11, contra a São Joanense, nos anos 70. Tiveram 12 dentro do campo. Ok? Foi só 1 minuto, foi só 2 minutos, não interessa quanto tempo foi. O futebol são 11 contra 11 de início, são 11 contra 11. Começa com 11 contra 11. Quando muito pode-se começar com menos do que 11. Jogar com mais de 11? Não. Substituição. Sai fulano, entra Cicarano, não é? Substituição. Entra um, não sai ninguém. Ok? E isto fez o Benfica. Jogou com 12. E depois, o jogo vai ter que ser repetido, que é um erro grave e tal, que tem que ser repetido, um erro técnico de arbitragem e tal, tem que ser repetido o jogo. Foi. Depois do final do campeonato, olha, mesmo que seja repetido, mesmo que o Benfica perca o jogo, é campeão na mesma. Então repete. Portanto, isto já vem do tempo do Salazar. As roubalheiras do Benfica já vêm do tempo do Salazar. Depois foram interrompidas, daí que eles têm estado muito tempo também sem ganhar campeonatos, e agora retomaram em força. Eles estão, realmente agora está a ser demais. Está a ser demais. Volto a dizer mais uma vez, o Porto andou a fazer aquela história do apito dourado, foi beneficiado por arbitragem e tal, mas não controlava a comunicação social. Aliás, foram criados programas para atacar o Porto. Até na televisão, na SIC, criado um programa, os donos da bola, para atacar o Futebol Clube do Porto, para andar a apontar o dedo aos erros do Porto. Os erros do Benfica, os roubos do Benfica, ninguém diz nada, passa tudo devagarinho. Ninguém toca nisto. Na próxima época não vai ser assim, quase de certeza, porque além da videovigilância, também vamos estar todos atentos àquela história dos e-mails, aquela conversa dos árbitros, não sei o quê, uns prejudicários, e o Marco Ferreira, aquilo que ele disse. Então, o Presidente da Comissão de Arbitragem liga para ele, o jogo do Benfica, lá se portas bem, porque se não sei o quê, vai lá se acontece alguma coisa ao Benfica, depois vais ter problemas. Então, mas o que é isto? O que é isto? Se for mentira, prendam-no. Eu não posso estar a mentir, não é? Ele próprio incita os restantes árbitros a fazerem o mesmo, a falarem. Pois, mas o problema é esse, é que os outros árbitros, quando acabarem as carreiras, pode ser que falem. Menos aqueles que são mesmo do... Agora vamos lá ver uma coisa.
Vamos imaginar, não estou a comparar nada, vamos imaginar. Um tipo que é da quadrilha do Al Capone vai denunciar os colegas da quadrilha, não, que tem medo, não é? Tem medo, não vai denunciá-los. Portanto, ele faz parte da quadrilha do Al Capone e pode depois. E as consequências dele denunciar os outros? É perigoso, não é? Pronto. Eu não estou a dizer que seja igual, mas é parecido, se calhar. Portanto, eles estarem a denunciar situações destas, e depois o que é que lhes acontece às carreiras? Não pode, só se for no final das carreiras é que podem denunciar. Mesmo assim, no final das carreiras, como têm lá a lampionite nas veias, é muito natural que se calem. É muito natural que se calem. Vamos ao Sporting. Já temos um jogo para analisar. Que ilações podemos tirar? Ou se tiramos algumas ilações do primeiro jogo? Não podemos tirar, porque é assim... Conclusões não, mas algumas... Sim, podemos ver algumas coisas. Ideias. Eu fiquei com algumas ideias, coisas que eu gostei, mas preciso ver mais, não é? Não chego um jogo para ver. Aquilo que eu vi, por exemplo... já agora, ainda bem que falamos nisso. Porque eu já ouvi alguns idiotas virem com essa conversa, que o Petrovic não é o mesmo jogador que era quando saiu do Sporting. Então, já estava a tentar dizer que o Petrovic evoluiu mais com o Luís Castro no Rio Ave do que com o Jorge Jesus no Sporting. Já ouvi esta conversa. E é assim, isto é conversa de estúpido, não é? Isto é uma conversa de imbecil. Porquê? Porque ele no Sporting, um jogador para evoluir, quanto mais jogar, mais evolui. Ele no Sporting estava tapado por um jogador que é um dos melhores do futebol europeu, o William Carvalho, naquela posição. E, portanto, ele jogar ali tinha que ser a espaços. Ele não pode tirar o William Carvalho da equipa para fazer progredir o outro. E depois, então, como é que ele faz? Afeta o William Carvalho. Tinha acabado de chegar ao futebol português. Além disso. Portanto, ele foi para o Rio Ave. Ao jogar, é evidente que ele evoluiu mais do que se não estivesse a jogar. Por alguma razão, o Sporting também o emprestou para ele jogar. Porquê que o Sporting empresta jogadores? Para evoluírem, para depois voltarem. Ao contrário de outros clubes, ou de outro clube, que compra jogadores para reforçar os adversários do Sporting e do Porto, para depois, e não jogam contra o Benfica, não jogam contra eles, e depois estão mais fortes quando vão reforçar. Claro, é mais difícil o Sporting ganhar contra uma equipa mais forte ou contra uma equipa mais fraca, não é? E, portanto, eles vão colocar jogadores em certos clubes para reforçar esses clubes para depois fazerem frente ao Benfica, ao Sporting e ao Porto, que são os candidatos ao título de campeão nacional. Uma contabilidade também é interessante de fazer esta época, a quantidade de emprestados. Pois, eles vão contratar jogadores para emprestar. A contratar de propósito para emprestar é diferente de contratar o jogador, estar no grupo, olha, não serve, em janeiro vai, olha, estiveste aqui, não conseguiu, vai em janeiro, empresta-se e logo se vê que aquilo acontece. Será também uma das medidas que terá um dia destes de ser tomada pela Liga, a questão dos empréstimos? Eu acho que sim, que isso já devia ter sido visto, não é um dia destes, já devia ter sido. Isso é porque já devia ter sido. Isto cheira a esturro, cheira a batota, cheira a vigarice. A mim cheira-me, a batota e a vigarice. E, portanto, a partir daqui, como é que a Liga não percebe isto, não percebeu isso ainda? Uma coisa é emprestar jogadores da formação. Ok, são da formação. E aí o clube teve esses jogadores durante uma série de anos e depois vai emprestá-los para eles rodar e tal. Aí, mesmo que seja com más intenções, não há hipótese de se dizer isso porque são da formação, estiveram lá antes. Agora, contratar um jogador que nem sequer passa pelo clube e vai logo direto para o empréstimo, o que é isto? É vigarice, é aldrabice, trafolhice. Qual será a solução para esta questão? Ter um tempo mínimo por exemplo, de jogo na sua própria equipa? Não, ter um tempo mínimo também no clube, não é? Porque senão isto cheira a batota, isto é aldrabice, não é? Porque contratar um jogador nem sequer entra no clube e vai embora, e vai logo para outro clube reforçar outros clubes, ou está ali, acabado de ser contratado e fez 2 jogos aqui e depois empresta logo, não sei o quê. Isto aqui cheira a esturro, não é? É evidente, porque cheira a esturro mesmo, cheira mesmo a esturro. Já me disseram que há um que nem sequer vai passar pelo Benfica, não é? Ele já apareceu a negar, a dizer que não fica nada em Portugal, vai para o estrangeiro. Vamos ver. Vamos ver. O Salvador Agra, por exemplo, não vai passar sequer pelo Benfica, já foi emprestado ao Aves. Pois. É uma das situações em que isso acontece. Então, mas o que é isto? O que é isto? Vai contratar jogadores para reforçar os... Agora, vai jogar contra o Sporting. Vai na primeira jornada. Na primeira jornada, mas não joga contra o Benfica. Não poderá pode, jogar. ele não permite, pois. É? O que é isto? Mas o que é isto? Só quem não quer ver é que não vê. Só quem não quer ver é que não vê. Falava de Petrovic e temos na capa Petrovic e Bruno Fernandes. Petrovic podemos ver, de facto, em ação na sexta-feira, mas é um Petrovic também diferente, mais disposto já a ajudar a equipa. Pronto, de uma forma diferente. Como ele jogou uns meses no Rio Ave, esteve a competir, não é, como titular da equipa e tal, pois pode evoluir mais do que se estivesse como suplente. Aliás, esse é um dos problemas que os clubes têm, não é? Qualquer clube tem. Os jogadores que são titulares normalmente têm mais hipóteses de progredir do que os outros, não é? Do que jogam menos, não é? Embora aqueles que estejam logo ali, não é? O 13º, o 12º somos nós, o público. O 13º jogador, o 14º,
vão jogando e vão estando por ali, e é verdade, e depois há uma coisa também importante, temos de ter um banco à altura, não é? Um banco praticamente titulares. Exatamente, e isso também, pronto, é preciso, há a Taça de Portugal, há a Taça da Liga e tal, tem que jogar Para também. já play-off da Liga dos Campeões, para começar. Pois, isso é mais importante agora, está-me a tirar o sono isso. Está-me a tirar o sono exatamente por causa da história depois desta Taça das Confederações, que não interessa a ninguém. Exatamente, esses ainda faltam. Pronto, e resta saber, esta nova dupla do Leão, vamos ver se é mesmo ou não, quer dizer, vamos esperar para ver, enquanto as coisas não estiverem decididas, porque o problema é este. Lá vai o tempo em que chegava aqui um indivíduo ao Sporting, infelizmente era assim, e eu ficava envergonhado com isto. Quanto é que custa esse jogador? 20 milhões. Deixa de brincadeira, toma lá 3. Está bem, dá cá. Era assim. E o Cristiano foi por 15. Né? E na época seguinte, o Paulo Ferreira do Porto foi por 22. O Paulo Ferreira é mais valioso que o Cristiano Ronaldo, ok? Pronto, quase o dobro. E sentado. Exatamente. Portanto, isto é para ver como é que o Sporting deixou de funcionar assim, começou a trabalhar como um clube de top do futebol mundial. O Sporting trabalha como um clube de top. Por isso é que não gosta do Bruno Carvalho. Aliás, vamos ver, quem é que não gosta do Bruno Carvalho? Porquê é que não falavam assim de outros presidentes do Sporting? Porque este está a incomodá-los. Porque isto é diferente. O João Mário vai, 40 milhões. O ano passado apareceram com 30 milhões para o William Carvalho. Se tivesse sido uma direção anterior do Sporting, toma lá 30 milhões, era 30 milhões, nem davam 30 milhões, nem ofereciam, porque sabiam como é que aquilo funcionava. Não é? E agora está diferente. Não vale a pena, porque está diferente mesmo. E eu volto a repetir, pela primeira vez, dei a cara para um presidente do meu clube. Sempre fui do Sporting, vou ver o meu cartão de sócio, já era sócio do Sporting Clube de Luanda, da minha terra, e portanto, depois do Sporting Clube de Portugal. Portanto, Sporting sempre. Sporting sempre. Agora, nunca fui contra ninguém do Sporting, mas havia coisas que faziam no Sporting que eu não gostava, que me envergonhavam. Envergonhavam não termos um pavilhão. Ou não? Algum sportinguista que não ficasse envergonhado com a história do pavilhão. Por falar em pavilhão, vamos falar aqui de um rapaz que voltou para o Sporting, o Cardinal. Vai acontecer que eles vão pegar, e até me admira não terem pegado. Se fosse no futebol de 11 já tinham pegado. No futebol, claro. Não pegam tanto, mas já, só para preparar as pessoas. O Cardinal, é verdade que eu não gostei daquilo que ele fez na altura em que saiu do Sporting. Não gostei. Agora pergunto uma coisa. De todas as pessoas que nos estão a ouvir, e daquelas que não ouviram, mas vão ouvir mais tarde, pergunto, quem é que nunca errou na vida? Quem é que nunca fez mais geneira na vida? Quem foi? Diga lá quem é que foi. Ninguém. Ninguém. Toda a gente erra na vida. E pergunto mais, não é o caso dele, se até um criminoso, até um ladrão, depois de cumprir a pena, tem direito a ser reintegrado na sociedade, e bem, desde que ele não volte a cometer, tem direito, porque errar é humano, tem direito, este rapaz não é nenhum bandido, não é nenhum ladrão, não é nenhum criminoso, porque o facto de ele se ter portado mal não pode ter uma segunda oportunidade. Porquê que não pode? Porquê que não pode? Os perfeitos, que há para aí, os perfeitos, não, errou, não pode voltar, os perfeitos. As pessoas inteligentes, ele errou, assumiu o erro ainda por cima, qual é o problema? Não voltar a cometê-lo. Exatamente, se voltar a cometer, então é que não há mais hipótese, não é? Pronto, agora, errou, ali eu errei, na altura fiz mal aquilo, arrependi-me de ter feito aquilo que fiz, não sei o que, tal. Acabou, nem vou falar, estou a falar nisto agora, mas não quero falar mais deste assunto. Errou, pediu desculpa pelo erro que cometeu, voltou, vamos embora. Cardinal, vamos embora. O aspecto mais positivo do primeiro jogo da equipa principal? Primeiro jogo da equipa principal, alguns jogadores que eu vi lá, mas que eu quero ver mais, eu quero ver hoje à noite outra vez, né? Quero ver, vamos imaginar que o Petrovic hoje volta a fazer uma exibição ao nível daquela que fez contra o Bolonense. Parece que está mesmo no ponto, né? Parece que, ok, estou a falar disto como posso falar de qualquer. Vamos imaginar que o meu conterrâneo volta a brilhar, que esse é um gênio, esse miúdo vai longe no futebol. Se tiver juízo, já lhe disse a ele pessoalmente, se tiver juízo meu, tu vais longe. Quem está a dizer é que uma é da tua banda, hein? Cuidado. Nunca ninguém se integrou tão rapidamente no futebol português? Eu acho que não. Eu acho que nunca aconteceu uma coisa desta. E ainda por cima de onde ele veio, atenção, um miúdo de 20 anos. Precisamente, isto é muito importante. Rita, isto é muito importante. Ver as diferenças. Exatamente. É que ele sai de Luanda, uma temperatura média de 30 graus, veio para Lisboa no inverno, apanha 7 ou 8 graus, não é? E, portanto, e depois não conhecia ninguém. A alimentação é diferente, é tudo diferente. Ele também está aqui sozinho. É natural que ele se tenha ressentido, não é? E mesmo assim conseguiu ter a melhor média de golos por jogo da segunda Liga. A melhor média de golos por jogo. Marcou 13 golos em 17 jogos, ainda teve lesionado uns dias, umas semanas, e mesmo assim tem a melhor média de golos por jogo. Este miúdo é de facto muito bom. E já agora, se me permitem, já que eu estava a falar aqui de Luanda e da minha terra, eu depois recebi aí uns telefonemas dos amigos que há lá sportinguistas que são loucos pelo Sporting, não é? Loucos pelo Sporting. E por acaso recebi 2 telefonemas de Angola, por ter falado do Gelson Martins, e depois também falei de núcleos que me convidaram, e eu fico muito orgulhoso por ter sido convidado para visitar núcleos do Sporting, até no Canadá.
E, portanto, eu fico muito satisfeito com isso e orgulhoso, muito orgulhoso, por serem o Sporting, não é por mais nada, porque é Sporting. Fico orgulhoso com isso. E eles ligaram-nos assim: meu, e não mandaste um abraço para o núcleo de Luanda? Mandés de Luanda! Mandés de Luanda! Estou com vocês também, sei que vocês estão com o Sporting Clube Portugal. Grande abraço para vocês. Força, Sportingistas aí da minha terra. Ficam entregues e também fica assim fechado os nossos comentários